onde está parando, né, os nossos atos. Aqui tem uma foto do Pacífico, dessa camada de lixo, essa parte em amarelo, é onde tem a maior concentração. Calcula-se que essa área tem mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão, 10 metros de profundidade e mais de 100 mil toneladas de plástico, de puro plástico, que vem de toda essa volta, todos os lugares banhados pelo Pacífico. Aí a imagem de uma tartaruga confundindo um pedaço de plástico com uma alga, que é o alimento que ela tem como principal. Aquela tartaruga que cresceu num anel de plástico e acabou ficando deformada. Esse albatroz, que pode-se perceber que no estômago dele a maior parte dos resíduos são plásticos. E agora eu passo a palavra para a Yuri, que vai falar um pouquinho das soluções. Boa noite. Muitos governos no mundo inteiro têm criado iniciativas como as de apoio às ecobags, que são as sacolas retornáveis. Nos Estados Unidos, as sacolas que carregam essa frase, not a plastic bag, significa não sou uma sacola de plástico, foram muito bem aceitas. E aqui no Brasil, em 2009, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, iniciou a campanha Saco em Saco. E essa campanha foi iniciada no Rio de Janeiro, com a distribuição de sacolas retornáveis para a população local. Outra forma de tentar diminuir o impacto que o plástico está causando no meio ambiente é encontrar outras matérias-primas para o plástico, que não sejam petróleo. Petróleo, primeiro, ele não é uma matéria-prima renovável. E o plástico, quando ele começa a se decompor, ele libera CO2, que é o gás carbônico, no meio ambiente. Então, empresas em todo o mundo, laboratórios em todo o mundo começaram a desenvolver pesquisas. E eles conseguiram a produção do polietileno verde, que é feito a partir da cana-de-açúcar. Por favor. O plástico verde ele é distribuído em forma de pellets, mas na verdade não é só esse polietileno verde. São qualquer tipo de plástico, quando ele sai da indústria na qual ele é fabricado, ele vai nessa forma, em forma de grãozinho. Então, a empresa que começou a produzir o polietileno verde foi uma empresa brasileira, a Braskem, situada no Rio Grande do Sul. E a primeira empresa a fazer parceria com a Braskem foi a Coca-Cola. Em março de 2010, ela lançou a garrafa PET do biopolímero, que é o polietileno verde. Foi a primeira PET da América Latina de polietileno verde. Por favor. A Natura também assinou, manteve uma parceria com a Braskem para utilizar o plástico verde nas embalagens dos cosméticos. Outra possível solução para diminuir o impacto que esse plástico está causando é o plástico oxibiodegradável. Esse plástico ele é comum, ele vem do petróleo, mas no momento da fabricação é adicionado uma quantidade de aditivo, que faz com que ele se decomponha mais rápido. Em geral, o plástico pode levar de 100 a 500 anos para se decompor, dependendo do tipo de plástico. E esse tipo, ele depende da quantidade de aditivo. Não tem como eu falar para vocês, 100, 200, 5 anos. Vai da quantidade de aditivo que tiver nesse plástico. E as empresas, elas já estão adotando. As sacolinhas que você pega na Renner e na C&A, por exemplo, elas são todas de plástico oxibiodegradável. Aí as sacolas de mercado também. E ele apresenta todas as vantagens que o plástico comum também apresenta. Ele, se for fabricado para ser resistente, vai ser resistente. Ele pode ser fabricado a partir de plástico reciclado. Ele pode ser reciclado junto com os plásticos comuns. Não causa danos à saúde, ou seja, ele pode ter contato com os alimentos. Por favor. Mas, apesar de tudo, é importante a gente ter um projeto de conscientização na população. E isso é muito importante ser passado nas mídias de massa. Porque é muito falado, a gente fala muito de reciclagem, de coleta seletiva, mas infelizmente a gente vê pouco isso na TV, nos rádios. A gente vê mais na internet, mas isso quando você procura. Se você procura, você acha. E isso devia ser uma coisa mais divulgada. A classificação do plástico descartado é feita em duas classificações.
o pós-industrial, que são os recortes. Por exemplo, eu fabrico uma boneca. Os restos do plástico que não foram usados naquela boneca é classificado como pós-industrial. O resto de escova de dente, de sola de sapato e o pós-consumo, por favor, que é tudo que a gente já consumiu. O celular que a gente jogou fora, aquele plástico é pós-consumo. O pote de detergente, um vidro de amaciante, tudo que a gente já consumiu. Tá, por favor? E existem 3 tipos de reciclagem do plástico. A reciclagem química, que o plástico vai ser reprocessado e vai voltar a ser um componente de base para ser produzido plástico novamente ou para outros produtos, independente. A reciclagem energética, no qual o plástico é queimado e com calor é produzida energia para manter as refinarias. E a reciclagem mecânica, que é a mais utilizada, que é aquela que a gente vê os catadores fazendo, eles pegam, separam um tipo de lixo, o plástico é lavado, moído, aquecido, aí ele é cortado em uma forma de espaguete, digamos assim. Ele sai da máquina em forma de espaguete, é resfriado e aí é cortado naqueles grãozinhos que a gente mostrou antes. Então, agora a Thaís vai falar um pouquinho. Bem, nós estamos finalizando, mas só para evidenciar um pouco mais o que nós, como população, nós, como cidadãos, somos responsáveis pelo que acontece no mundo inteiro, podemos fazer para mudar o histórico do nosso futuro. Porque eu ouvi de uma pessoa que as pessoas costumam falar como será que vai ser a geração dos nossos filhos. Mas eu acho que, como uma pessoa me falou, o problema não é como vai ser a geração para os nossos filhos, mas sim como os nossos filhos vão encarar o futuro, como eles vão transformar. Então, isso começa pela educação. Se nós não nos reeducarmos e educarmos aqueles que estão vindo, como que vai ser? O que você pode fazer? Você pode fazer coisas simples. Não só relacionado ao lixo tecnológico, mas a todo tipo de material lixo, resíduos sólidos e orgânicos. Separa numa sacola à parte. Sempre tem catadores de papelão que passam pela sua rua, catadores de plástico. O seu lixo tecnológico ele tem que ser destinado a lugares específicos, a lugares onde façam coletas específicas, porque eles vão saber destinar corretamente esse lixo. Evite o desperdício de produtos. Evite comprar embalagens plásticas sem necessidade. Prefira refil, que você pode reutilizar. Você compra a embalagem bonitinha da Natura, nas próximas vezes você compra um refil. Não precisa ficar comprando sempre a embalagem bonitinha. É até mais econômico, pessoal. Dê mais atenção para sacolas retornáveis. Além de ser mais bonito, carregar sacola retornável, ela está dentro da sua bolsa, então você pode utilizar para qualquer tipo de lugar que você for e você ajuda o meio ambiente. As sacolas plásticas, elas são necessárias. A gente não quer, tornar escasso isso. Não tem como. O plástico é necessário. Só que a gente tem procurado medidas para diminuir o consumo. Evite comprar materiais eletrônicos sem necessidade. Se você tem um celular que tem tudo que você precisa, por que você vai trocar de celular depois de um ano que você comprou aquele modelo que você já tem? Eu sei que é bonito, mas será que não é mais bonito viver um pouco mais? Será que a gente não tem preferência pela nossa vida ao invés de produtos que são acabáveis? Um dia eles vão acabar. Nós também vamos acabar, mas eu acho que a gente tem que amar mais a nossa vida do que os materiais que nós consumimos, né? Então, é isso, pessoal. E transmitam essa mensagem para outras pessoas que vocês conhecem. São pequenas informações que fazem toda a diferença, tá? Projeto Pense Verde. Nós, futuramente, pretendemos implantar um projeto aqui no Rocha, que vai se chamar Projeto Pense Verde Rocha Mendes, que ele significa a coleta de materiais eletrônicos. Provavelmente, próxima semana ou na outra semana, nós estaremos de volta para trazer o lugar onde vai ser depositado esse lixo e divulgar a empresa que vai fazer a coleta. Essa empresa se chama Equipel, é uma empresa específica para direcionamento correto de lixo eletrônico. E quem sabe até o plástico, né? Eu sei que vocês já têm os lugares para depositar, eu vi pela escola espalhada, eu acho isso muito legal.
ser uma frase para que vocês possam refletir, que é do Ayrton Senna, que era uma pessoa que se preocupava muito com a consciência humana, com a pessoa ter essa preocupação de quem ela é e não do que ela faz. Não do que ela faz, assim, de aparecer nem nada, mas do que ela faz, assim, de positivo. E nós usamos essa frase para que vocês possam pensar nisso. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé. Muita fé em Deus. Um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Então, vamos agir. Eu posso agir separando o meu lixo dentro da minha casa. Eu posso agir ligando para a coleta seletiva, fazendo um abaixo-assinado na minha rua. Eu posso agir transmitindo uma informação para o meu vizinho, para o meu colega, para a minha mãe, para o meu irmão. Eu posso agir de várias formas. O mundo não precisa me enxergar, mas as pessoas que estão perto de mim podem me enxergar e podem me ouvir. E isso vale muito mais, às vezes. Eu agradeço a atenção de vocês. No final, lá fora, a Lúcia pede que vocês esperem para vocês receberem aí o prêmio de vocês. E nós estamos vendendo a nossa camiseta, Pense Verde. Se alguém quiser comprar, eu acho bonita. Vocês podem andar pela rua. É verdade, ó. Tá, o valor é R$10, certo? R$10. Então, se vocês tiverem interesse, lá fora os meninos vão estar com as camisetas. Obrigada, pessoal. Boa noite.